O evangelho de hoje, meus queridos irmãos, termina com um convite que o pai faz da parábola para o seu filho mais velho. É preciso festejar e alegrar-nos. Um convite à alegria. E faz todo sentido, porque nós chamamos este domingo da Quaresma, o quarto domingo, também de domingo da alegria. A alegria da Páscoa que se aproxima. Mas vamos meditar mais a fundo. Que alegria é essa que o Senhor está nos chamando a viver? Aqui, antes de tudo, é importante entender. Essa história do filho pródigo, Jesus, ele utilizou para poder fazer com que as pessoas entendam como Deus nos ama. Então o pai da história aqui que a gente acabou de escutar do filho pródigo está ali representando o próprio Deus e como Deus nos olha. O filho mais velho somos nós, o filho mais novo somos nós também. Porque em alguns momentos a gente se comporta como o filho mais velho, em outros momentos a gente se comporta como o filho mais novo. Mas o fato é que, olhando para o pai dessa história, Jesus então quer nos ensinar como Deus nos ama. Então vamos pegar aqui essa frase final para entendermos o que Deus quer ensinar para nós hoje. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. O pai, ele começa no final da história, só que, caso vocês tenham boiado, só para entender aqui a história, a parábola do filho pródigo é o seguinte: o pai tinha 2 filhos, não fala a respeito da esposa, se morreu ou não, mas conta a história. O pai tinha 2 filhos, o filho mais novo pediu a herança, a metade dos bens que era direito dele, gastou tudo aquilo ali, com várias coisas, lícitas e ilícitas, passou necessidade, foi trabalhar no chiqueiro, nem comida dos porcos direito ele conseguia comer. E aí então naquele momento, pesa na consciência, ele entende, volta para casa. E o pai o acolhe, e ele então faz uma grande festa. E o filho mais velho que estava no campo, quando chega em casa e vê a festa, fica irado e não quer participar da festa. E aí então o pai vai e termina dizendo isso. Então só aqui o contexto para vocês entenderem. Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Por que o pai ele começa assim, dizendo essas palavras? Porque, meus queridos irmãos, o filho mais velho, ele, é verdade, em nenhum momento se afastou da casa do pai, em nenhum momento deixou de servir o pai, estava sempre lá. Só que, muitas vezes pela rotina, por já estar acostumado, no mau sentido aqui, ele acabou esquecendo a grande riqueza que era estar lá. E às vezes isso acontece conosco. Quantas e quantas pessoas a gente já não conhece, que há anos servem nas coisas da igreja, nas pastorais, nos movimentos. E às vezes, com o passar do tempo, aquilo começa a perder sabor. Começa a ficar algo pesado. Era assim que o filho mais velho se sentia. Então o pai, quando diz para ele: Filho, tudo que é meu é teu, tu estás sempre comigo. O pai estava querendo fazer com que o filho recordasse a grande alegria que era estar ali. No fundo, é Deus dizendo para cada um de vocês: Filho, filha, tu estás sempre comigo, tudo que é meu é teu, tu estás sempre comigo.
O próprio nome de Deus, quando a gente celebra o Natal, diz, né, o profeta Isaías, ele é o Emanuel, Deus conosco. Quando Moisés, na sarça ardente, encontra ali, está diante da presença de Deus, tira as sandálias, ele pergunta qual é o nome, e lá diz, Javé, eu sou aquele que sou. Aqui é interessante, porque o verbo ser, no hebraico, ele tinha dois sentidos, o de ser e o de estar. Então nós podemos traduzir tanto como eu sou, como eu estou. Eu estou aqui. Se for dizer, se as pessoas perguntarem quem é que está nos chamando a sair do Egito para ir à terra prometida, o que eu responderei? Diga que eu estou aqui. Essa era a resposta. O Senhor está aqui. Filho, está sempre comigo. Essa é a nossa alegria. Às vezes com a rotina, às vezes com os inúmeros trabalhos nossos, a gente se esquece dessa verdade mais profunda. Filho, filha, tu estás sempre comigo, tudo que é meu é teu. E aí o pai continua, mas era preciso festejar e alegrar-nos. É um convite, é preciso a gente se alegrar, é preciso fazer festa. Mas padre, que festa é essa? Que alegria é essa? Vejam, entendam, o pai dessa parábola é o próprio Deus. Então quando aqui está falando festejar e alegrar, Jesus está mostrando para nós um pouco da intimidade do Pai. Ele está mostrando para nós qual é a alegria do Pai. Isso é algo muito profundo. É preciso festejar e alegrar-nos. Tá, mas qual é a causa? Por que é preciso a gente festejar e alegrar? Nesse porquê a gente encontra a resposta, melhor dizendo, nesse porquê de nos alegrar, a gente entende qual é a razão da alegria de Deus. E ele continua: porque esse teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. A alegria de Deus, a alegria do Pai, consiste em ver os seus filhos voltando para casa. A alegria do Pai é ver a casa cheia. Assim como os pais de hoje em dia veem, né, nas festividades de final do ano, a alegria, ver a casa cheia, os filhos de volta para casa. Tenho certeza que Deus está muito alegre de ver aqui a igreja, não tem banco, o pessoal tem que ficar ali em pé. A alegria, o Pai se alegra. A alegria de Deus é de nós voltarmos para Ele. E sabe por quê? Que essa é a grande alegria dele. Na parábola, diz que o filho, quando ele está voltando para casa, o pai está lá à porta, esperando. Somente quem tem um parente próximo, um filho, uma filha, que se perdeu no vício das drogas, do alcoolismo, sabe o grande sofrimento que é isso. Alguém de casa que padece desse mal, a mãe, o pai que vê o filho se afastando do caminho de Deus, das coisas de Deus, se afundando nos vícios, o pai e a mãe, eles não descansam, eles não conseguem dormir. Você olha no semblante, você vê os olhos fundos de quem dormiu pouco, de quem não consegue descansar, de quem tem que ficar sempre alerta, de quem teme um dia receber a ligação da polícia, dizendo: encontrei o seu filho baleado, vem aqui na ML para poder fazer o reconhecimento.
os pais eles ficam inquietos quando veem os seus filhos distantes. E a grande alegria deles é de ver o filho, a filha voltando para casa. Quem tem parente assim sabe muito bem do que eu estou falando. E por que o senhor está dizendo isso, padre? Porque assim como o pai e a mãe, eles ficam inquietos, eles não descansam, enquanto não veem seus filhos voltarem para o rumo de Deus, para o caminho de Deus, largarem esse caminho errado, assim Deus também fica inquieto, enquanto nós não voltarmos para Ele. Ele não descansa, Ele não cochila, como diz o salmista, aquele que é o guarda de Israel. Ele não dorme nem cochila, aquele que é o guarda de Israel. Ele não descansa. Ele sempre vai estar lá, buscando os seus filhos, chamando os seus filhos, ora pelo amor, ora pela dor, fazendo-os, tirando deles as escamas das ilusões do mundo, para poderem chegar aonde eles serão verdadeiramente felizes. E no Evangelho de hoje, nós vemos diversas pistas que Deus utiliza para nos fazer voltar para Ele. Porque de nada adiantaria o filho mais velho, o filho mais novo voltar para casa, se ele voltasse com o mesmo coração que ele foi. Ele cometeria os mesmos erros. Ele continuaria a ferir o pai. A gente só perde herança de uma pessoa quando essa pessoa está morta. Já parou para pensar nisso? A gente recebe herança de alguém quando essa pessoa morreu. Ou seja, para o filho mais novo, o pai morreu para ele. E por isso ele foi para um lugar distante. Mas para o pai, o filho nunca estava morto. O filho nunca estava perdido. E o pai, mesmo distante, acompanhava com o seu coração e as suas orações o filho. E Deus utilizava de diversas situações para fazer o filho voltar. Vejam só. O filho pega a herança, gasta tudo numa vida desenfreada, e depois de ter gastado tudo, diz aqui o Evangelho, houve uma grande fome naquela região, e ele começou a passar necessidade. Sabe, se não tivesse acontecido isso, essa tragédia, sei lá, natural ali, da fome, sei lá, se for uma plantação ruim que teve, uma safra ruim, se não fosse aquela tragédia, talvez o filho continuasse iludido com os prazeres do mundo. Deus utiliza de um sinal dos tempos, de um sinal ali, que havia acontecido, para fazer o filho cair a ficha. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Segunda forma, como Deus foi trabalhando o coração daquele filho. Se ele tivesse tido um trabalho bom, ele é gerente agora numa fazenda de ovelhas, ele ia continuar iludido com as coisas do mundo. Não. Ele fica no serviço ruim, que mal dá para se alimentar. E aí, continua a história. Ele cai em si e percebe: caramba, como era bom na casa do meu pai. O que eu estou fazendo aqui? Meu Deus do céu, vou lá, nem que seja para trabalhar de servente, alguma coisa, é melhor estar lá, é melhor trabalhar meio período na casa do meu pai, do que ser gerente, do que estar à frente dessa manada de porcos. Qualquer coisa, estando na casa do pai, é melhor do que estando fora de lá, longe de lá. Ele vem o pensamento, cai
né, cai em si, a sua consciência é iluminada. Terceira forma, como Deus, Ele nos chama. E é interessante que o filho diz: vou dizer, pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. O filho está disposto a fazer uma confissão. Olha aí, o sacramento da confissão. E é este, meus queridos irmãos, é esta a mudança no coração do filho, que o faz então voltar para casa, diferente de como ele saiu. E quando ele volta, é uma alegria. Veja, as tragédias da vida, as situações controversas, muitas vezes Deus utiliza para fazer com que as nossas escamas caem de nossos olhos e nós percebamos que as alegrias deste mundo são passageiras, que o pouco com Deus vale mais do que o muito sem Deus, como diz muitas vezes, né? Já escutei esse ditado várias vezes na casa que eu fui visitar. A alegria em estar com Deus. Ele volta, ele faz a confissão. Que coisa bela. A alegria de Deus é um coração convertido. Isso faz todo sentido, porque em outra passagem Jesus vai dizer assim: há mais alegria no céu por um pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. É estranho a gente estar falando de alegria na quaresma, porque geralmente a gente vai falar de alegria na Páscoa, a alegria da ressurreição, a alegria do nascimento de Jesus no Natal. Mas como assim, padre? Alegria na quaresma. Jesus quer nos ensinar que existe uma alegria no coração de Deus, que é a alegria de ver-nos confessando os nossos pecados, reconhecendo os nossos erros. Nesse exato momento, meus queridos irmãos, está tendo uma festa no céu, e o motivo da festa no céu é porque alguém, em algum lugar do mundo, está confessando. Alguém em algum lugar no mundo está reconhecendo os seus erros, pedindo perdão a Deus, e recebendo a absolvição, voltando para a casa do Pai. Há uma festa no céu, nesse exato momento, e a razão da festa do céu é porque alguém arrependido está voltando. Essa é a alegria de Deus, ver-nos voltando para a casa do Pai. Esta é a alegria. Pode ser, meus queridos irmãos, que lá no céu tem um bolo com o seu nome, com papo de peru, com língua de sogra, confetes. E faz meses, anos, que está lá guardado. E os anjos e santos esperam ansiosamente aquele dia em que você dará o passo e fará o céu se alegrar por voltar à casa do Pai, confessando os próprios pecados. Porque esta é a alegria de Deus. Por isso a quaresma, tempo de conversão, é também tempo de alegria. A alegria de voltar para a casa do Pai. A todo instante o céu se alegra por cada pessoa que, arrependida, volta para o caminho de Deus. Ai, padre, mas eu pequei de novo. Confesse de novo. Essa é a alegria de Deus. O sacramento da confissão, meus queridos irmãos, é o sacramento da alegria.
Veja como a gente precisa fazer tão pouco para alegrar o céu, na verdade. É somente darmos esse passo. Muitas vezes, Deus já colocou no seu pensamento, na sua consciência, essa vontade. Meu filho, faz tempo que você não se confessa. Minha filha, você precisa se arrepender deste pecado. E a gente acaba abafando essa voz interior com muitas outras preocupações, mas Deus não desiste, Ele continua inquieto, Ele não desiste de você, porque você é o motivo da alegria dEle, e essa é a alegria da quaresma, saber que cada propósito que temos feito, cada fidelidade, cada passo que temos dado, cada sacrifício que temos oferecido, não é passado em vão. O Senhor olha com alegria cada um desses esforços que vocês fazem. O Senhor olha com alegria cada renúncia, cada passo dado, porque o Senhor, que conhece o coração, Ele olha com alegria esse coração que deseja se converter, que deseja mudar de vida, que deseja arrepender dos pecados. O demônio ele vai colocando muitas barreiras e obstáculos, desculpas em nosso coração para a gente deixar isso para depois, Mas o Senhor, que rompe todas as barreiras, Ele mantém aceso em nosso coração esse desejo de mudança de vida. Essa é a alegria. Porque esse teu irmão estava morto ou não viver, estava perdido e foi encontrado. A alegria de Deus então é quando nós nos confessamos. A alegria de Deus então é quando nós arrependemos de nossos erros. Talvez uma coisa que a gente precisa aprender, nós como pais e mães, é de incentivar os nossos filhos a reconhecerem o próprio erro. É que muitas vezes no dia a dia a gente, sem perceber, acaba ensinando os nossos filhos a mentir. Vou pegar um exemplo. Está lá 3 crianças na cozinha, e aí foi uma das crianças, derrubou e quebrou o copo. Você chega lá, quem que foi que fez? A criança não vai falar, sou eu. As outras 2 que vão dizer, foi ele. Por quê? Porque nós estamos acostumados a premiar a verdade com a cintada. É lógico, deve haver uma correção, não faça mais isso, mas deve haver um elogio também. Parabéns, meu filho, é isso que eu espero de você, que reconheça os próprios erros, que assuma onde errou, que não coloque a culpa nos outros. A gente precisa às vezes ensinar isso aos nossos filhos, porque senão eles vão crescer sempre querendo colocar a culpa nos outros, para sair por cima, e sem perceber, nós pais vamos criando corações tortos, que são os corações dos nossos filhos. Não, devemos educar nossos filhos para a verdade. Eles não devem ter medo. Às vezes, a gente tem medo de se confessar, porque a gente foi educado assim. Todas as vezes que falamos que fomos nós o culpado de tais coisas, ao invés de ser reconhecido a hombridade de, realmente, fui eu, reconhecer o próprio erro, a gente acaba ficando apenas na parte de pagar pelos erros. Não. Primeira coisa então, confessar, a alegria de Deus. Segunda coisa, para a gente poder encerrar aqui, que o pai empolgou, né? Segunda coisa, o pai está convidando o filho mais velho a experimentar da alegria dele. É preciso alegrar-nos. O pai está dizendo assim, escuta, é preciso você se alegrar comigo, participar dessa minha alegria.
Eu sei que você não saiu da casa do Pai, da minha casa, mas participe da minha alegria. E como participar da alegria do Pai? Fazendo com que outros voltem para a casa do Pai. A alegria de Deus também então primeiro, confessar os próprios pecados, mas também trazer os outros que estão afastados de Deus para o caminho de Deus. A prova disso, meus queridos irmãos, é que quando nós fazemos essas duas coisas, nós sentimos uma alegria do nosso coração, uma alegria que dinheiro no mundo nenhum compra. Não sei se você já teve essa experiência de confessar, e de repente você vai e se confessa, e quando você sai da confissão, ai, que paz, que alegria. Ou então, de você ver alguém que está afastado do caminho de Deus, e você foi lá visitar aquela pessoa, e de repente aquela pessoa começa a participar das coisas de Deus, começa a largar os costumes errados, você se alegra. Que bênção, que graça. No Evangelho de Mateus, Jesus ele explica isso uma outra vez. Olha, se teu irmão pecar contra ti, vai lá em silêncio, conversa com ele. Se ele te escutar, que bênção, ganhaste o teu irmão. Porque esse é o objetivo. Teu irmão voltou para casa. Nós não estamos aqui para humilhar os outros, estamos aqui para trazer os outros para a casa do Pai. Esta é a alegria. Acontece que muitas vezes a gente está tão focado na nossa rotina, no nosso dia a dia, nas nossas preocupações, nos nossos problemas, que a gente não consegue, sabe, a gente está tão voltado para o nosso próprio umbigo, que a gente não consegue olhar para frente, ou melhor dizendo, olhar para o lado, e ver que tem alguém que precisa de uma visita. Esse dia a gente estava visitando com a pastoral da criança, as casas das famílias, e aí o pessoal da pastoral testemunhou comigo que uma das casas que eles foram visitar, a mulher já tinha dito que naquela manhã ela tinha separado a corda para se enforcar, mas a presença daquelas pessoas que estavam lá fez ela mudar. Quando eu cheguei lá para visitar, que eu estava lá com o pessoal, ela já veio conversar sobre batismo, porque nem ela era batizada, nem as crianças eram batizadas. Eu quero fazer catequese, eu quero participar das coisas. Que mudança! Uma mulher que de manhã estava sem esperança nenhuma, à tarde já estava fazendo planos a 1000. A alegria de Deus. Às vezes tem pessoas lá fora, meus queridos irmãos, com certeza tem pessoas lá fora, que querem experimentar essa alegria de Deus, mas eles precisam que alguém leve essa alegria para eles, e é você. Então vale a pena gastar um pouco do seu tempo, 1 horinha, 2 horinhas que seja, ir lá visitar o seu vizinho, rezar com ele, saber como ele está. Tem crescido cada vez mais o sentimento de solidão no nosso mundo, e ainda mais na nossa cidade, onde nós temos bastante idosos. Quantos idosos estão sozinhos, sofrem na solidão? Portanto, meus queridos irmãos, é preciso experimentarmos essa alegria de Deus. Domingo da alegria, o Senhor nos convida através da parábola a nos alegrar, a experimentar da alegria dele, que nós já experimentamos todas as vezes que arrependemos de nossos pecados, e que nós experimentamos também quando trazemos outras pessoas afastadas para o caminho de Deus. O coração de Deus está inquieto por ver tantas pessoas que ainda não experimentaram essa alegria, e Ele quer deixar também o seu coração inquieto, para que outras pessoas também experimentem essa alegria que um dia você experimentou. Porque se não tivesse experimentado, não estaria aqui, na casa do Pai.
Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.